Ok? Agradeço a você aí pela tua conexão. Estamos no Tendências Globais e estamos fazendo um estudo do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. E a gente parou no capítulo 18 e aí a gente resolveu fazer uma retrospectiva salientando essa questão da Babilônia, que é um assunto bastante expressivo dentro do livro, porque a destruição da Babilônia está no contexto da sétima taça da ira. Já está no finalmente para completar os julgamentos de Deus. E aí vem a questão do Armagedon, a questão da segunda vinda visível do Senhor. E a Babilônia está nesse contexto do final da tribulação. E é um assunto bastante complexo. Eu tenho estudado já há bom tempo, eu venho estudando sobre a Babilônia, material de estudiosos reconhecidos, sérios, e mesmo assim tem pontos que a gente não consegue entender. Mas é como eu disse, isso não afeta a minha fé, não muda a minha salvação, muito pelo contrário, se Deus revelou, pertence a nós, se Ele ainda tem um ponto ali que Ele não revelou, Ele deve ter seus motivos, e na hora certa a revelação vem, ou através da realização da profecia. Não muda nada o meu compromisso como discípulo de Cristo, mas as informações elas trazem prudência na minha vida, no sentido do planejamento da minha vida no tempo do fim. Essa é a implicação que afeta qualquer pessoa. Afeta o ímpio e afeta o cristão. Então, é nesse sentido que a gente vem tratando desse assunto. E hoje eu quero salientar de novo, reforçando aquilo que foi dito a semana passada, sobre a questão da Babilônia. O que dá para tomar posse e aquilo que não dá. E aonde que fica um ponto sem muitos detalhes para o entendimento. Aí a semana que vem nós retomamos a partir do capítulo 19. E aí 19, 20, 21 e 22. Aí estamos encerrando o nosso estudo. E eu aconselho você depois a estar adquirindo a apostila, porque lá tem muito mais informações, referências, mapas, quadros, para um estudo com mais detalhe, com mais cuidado. Tá bom? Aqui a gente tem que ser um pouco rápido em função do nosso tempo. Muito bem, vamos lá. A primeira citação da Babilônia no livro do Apocalipse está lá no capítulo 14, versículo 8, quando nós temos aqui aquelas proclamações, e o terceiro anjo vai fazer uma proclamação, está lá no versículo 8, e outro anjo seguiu dizendo, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira e do vinho da ira da sua fornicação. Preste atenção, primeira citação já fala, aquela grande cidade. Deus ele não fala por falar, Deus fala exatamente o que precisa em termos de revelação, porque é uma comunicação, quem está ouvindo tem que entender a comunicação. E o Espírito Santo vai trazendo o discernimento, aquela amarração que a gente precisa fazer. Então, é o primeiro ponto. Então, identificar Babilônia como um sistema espiritual é uma coisa genérica. Não dá para levar isso a sério. Então, já derrubamos uma tese aí que circula bem no meio evangélico, como um sistema espiritual. Não tem implicações espirituais, sim, mas é uma cidade, é uma coisa concreta. Então, é uma cidade e é uma prostituta. As coisas estão alinhavadas e eu não posso
descartar a cidade e ficar só com um sistema. Então é o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado. E o interessante que aqui no capítulo 14, o outro anjo que vai fazer outra proclamação, logo após esse terceiro anjo que falou da queda da Babilônia, aquela grande cidade, ele amarra isso com a questão da besta. É interessante. Babilônia e já a besta. Aí ele diz assim: se alguém adorar a besta, está lá no versículo 9, e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Babilônia e a besta estão numa simbiose, estão linkados. Aí que vem a questão do mistério, que aí nós já vamos lá para Apocalipse 17, versículo 5. Continua sendo uma cidade, Grande Babilônia, aquela grande cidade que intoxicou, que envenenou as nações do mundo com o vinho da sua prostituição, da sua feitiçaria, do seu ocultismo, da sua luxúria. Essa influência, esse domínio, porque lá no capítulo 17, versículo 18, diz que ela reina sobre os reis da terra. Está lá, capítulo 17, versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade, de novo, que reina sobre os reis da terra. E não é só sobre os reis da terra, sobre todos os moradores da terra, porque ela se assenta sobre muitas águas, ela tem influência no mundo inteiro, é global, mas ela também tem influência sobre os reis da terra. Então, a gente tem que começar a ver que o mistério, que lá no Velho Testamento, quando você vai ler as profecias de Isaías 13, 14, Jeremias 50, 51, Zacarias 5, você não percebe esse link. Lá só fala no dia do Senhor, naquele tempo, naqueles dias, mostrando o futuro, mas não traz o detalhe da besta. Aí João tem essas visões celestiais, essas revelações que o Senhor trouxe a ele, mostrando os detalhes. A Babilônia, que é uma cidade, agora está assentada sobre a besta. É a besta que carrega a Babilônia. Aí nós vemos uma simbiose. E essa besta é uma besta do fim do tempo, porque é o sétimo império, como a gente já viu lá no estudo do capítulo 17. Aí a gente começa a fazer as amarrações, que lá no Velho Testamento a gente não conseguia entender, mas agora Deus traz os detalhes, né? Aí o sétimo império é o contexto do Império Romano revivido, da coligação dos 10 reis, a gente já viu isso, e surge o pequeno chifre, que quem fala do pequeno chifre é o profeta Daniel. Então, uma coisa que eu também tenho que trazer aqui é o seguinte: a coligação de 10 reis é uma coisa, tem a ver com o quarto animal que o profeta Daniel viu. É os 10 dedos, em parte de ferro, em parte de barro. E do meio dos 10 chifres, lá no meio deles, sai outro, que é o pequeno chifre. Então, as pessoas às vezes confundem o pequeno chifre como sendo um dos 10. Não é, é um que surge no meio deles. Derruba 3 e acaba se estabelecendo como aquele que domina.
É aí que a gente tem que começar a entender, porque Daniel trata o chifre pequeno como outro que surge. Outro significa que não é um dos 10. Se você for lá em Daniel capítulo 7, versículo 20, você vai ver essa expressão, outro. Ok? Para você não se confundir, porque senão a gente começa a não entender toda esse emaranhado de informações proféticas que a gente tem na Bíblia, porque Deus espalhou as informações através da Bíblia. Agora nós temos que começar a juntar as peças do quebra-cabeça. E a importância que o livro do Apocalipse tem para você fazer o amarramento, essa amarração das informações proféticas que a gente tem no livro do Apocalipse, mas linkando com profecias do Velho Testamento. Então, aqui a gente tem que fixar um ponto. Babilônia é uma cidade lá na Mesopotâmia que vai ser reconstruída, fica lá no Iraque moderno, e ela também é uma prostituta, é uma meretriz, é uma mulher. Assim como Zacarias, capítulo 5, chama essa mulher de maldade. Ele dá até o nome. E lá no versículo 11 do capítulo 5 de Zacarias, ele diz que o cesto, a Efa, vai ser levada para a terra do Sinar. Sinar significa lá onde estava a Babilônia, no Oriente Médio. E quando a casa for construída, que é um templo, a cesta vai ser colocada no templo. E o nome da mulher é Maldade. É um principado a serviço de Satanás, que vai ocorrer no tempo do fim. Então, eu tenho que amarrar essas coisas, porque senão eu não entendo as profecias e elas ficam relegadas, sem função, sem um significado. Aí quando você começa a juntar as peças, aí você começa a entender. Então isso é importante, ok? Roma não é Babilônia. Porque no meio evangélico tem muita gente apontando para Roma, apontando para o sistema papal. Não é. Roma é filha da Babilônia. Filha. Ela não é a mãe, porque Apocalipse 17:5 diz que Babilônia é a mãe das meretrizes, das prostituições e das abominações da terra. Mãe é uma coisa, filha é outra. E se você for lá no livro de Gênesis, capítulo 10 e capítulo 11, você vai ver que após o dilúvio, quem é que surge? Nimrod, Babel, Babilônia. Essa é a mãe. E quando houve a confusão de línguas, eles se espalharam e levaram a prostituição espiritual que foi estabelecida ali na Babilônia para os outros grupos que se espalharam pela terra. Principalmente o culto da deusa mãe e do filho. Que depois, uma hora, a gente pode estar discutindo isso com mais detalhe. Isso se esparramou para todas as culturas. E quando você pega os impérios que oprimiram Israel, a cultura, a influência da Babilônia esteve presente em todos eles. E agora nós chegamos no clímax da expressão da Babilônia na besta, no anticristo, que vai surgir no período da tribulação de 7 anos sobre a terra. Babilônia também não é Jerusalém, como alguns no meio evangélico também defendem essa tese. Ela não faz sentido, porque Babilônia nunca dominou sobre os reis da terra. A influência da Babilônia sempre esteve presente, mas Jerusalém não. Ela foi perseguida, exílio, destruída. E o ponto mais importante: Jerusalém vai ser a sede do milênio.
vai ser a sede do reino milenar. Como é que eu posso destruir Jerusalém, botar fogo nela e ela queimar para todo sempre? E Jesus vai voltar para onde? Para quem? Não faz sentido. Essa tese, ela não tem pé nem cabeça. Mas os preteristas gostam dessa tese, porque senão todo o sistema deles cai por terra. E nós não somos preteristas, nós somos pré-tribulacionistas. Ok? Então, e não tem consistência, então nós não vamos ficar aqui discutindo uma coisa que não faz sentido. Babilônia não é nenhuma cidade, nenhuma metrópole importante do mundo. Nova York, Tóquio, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, a lista é grande. Não, Babilônia é uma cidade que vai ser reconstruída lá no Iraque moderno, lá na terra de Sinar. Deus não é mentiroso, Ele está falando, Ele está trazendo marcações desde o início. Nós é que temos que prestar atenção e fazer aquela amarração entre as profecias, tanto do Antigo Testamento quanto do Velho. Agora quero chamar a atenção para uma coisa muito recente. É um acontecimento da geopolítica mexendo no sistema religioso do nosso tempo. E o Papa Francisco está encabeçando esse movimento, mas tem mais gente envolvida por trás disso. Aí a gente pode falar do globalismo, mas não vamos entrar em detalhes. Por quê? Qual é a proposta do Papa Francisco? Juntar as religiões abraâmicas, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, representado pela Igreja Católica e parte de igrejas evangélicas. E ele está com uma agenda para 2021 totalmente voltada para esse tipo de ação geopolítica. Porque ele mesmo tem dito que 2022 provavelmente ele não seja o Papa, é um outro. Então ele tem pressa na execução dessa agenda. E o que eles querem? Uma nova religião mundial. Isso está nos jornais, está aí as informações do dia a dia. A gente começa a prestar atenção nesse tipo de coisa. E aonde que ele foi conversar para ganhar os islâmicos? Foi lá na Babilônia. Foi lá que ele foi. Ele foi conversar com os líderes religiosos do islamismo. Foi lá. Ur dos Caldeus. Né? E a questão da reconstrução do terceiro templo está embutida nessa proposta de Abraão. Porque senão você não traz o judaísmo. E é a construção de 3 templos. Um para o islamismo, um para o judaísmo e um para o cristianismo. Cristianismo, né? Entre aspas. Ok? Um cultua na sexta, o outro cultua no sábado e o outro cultua no domingo. E aí a paz é estabelecida entre os filhos de Abraão. Olha o discurso por trás dessa proposta. E o Papa Francisco está totalmente voltado para esse tipo de ação. Então é uma coisa que está diante dos nossos olhos. Ok? Muito bem. Se você me perguntar onde fica a Babilônia, ela fica ao sul de Bagdá, que é a capital do Iraque, mais ou menos aí por volta de 100 quilômetros ao sul de Bagdá. E a comunicação fluvial da Babilônia com o Golfo Pérsico é algo em torno aí de 590 quilômetros, feito por barças, por uma hidrovia, como a gente tem aqui do Rio Tietê, né? Barcaças que transportam mercadorias ali, quando o Rio Tigre e o Rio Eufrates se juntam para
descarregar na foz, ali no Golfo Pérsico. É um bico que tem ali entre o Kuwait e o Irã e o Iraque. Eles descarregam ali nesse bico que cai no Golfo Pérsico. E todo o petróleo, 60% do petróleo do mundo passa pelo Golfo Pérsico. Então, a gente começa a perceber toda essa iniciativa. E Babilônia nunca foi destruída. Como está na Bíblia, não. Ciro, que conquistou a Babilônia lá atrás, ele não destruiu nada. E nenhum império destruiu a Babilônia. E recentemente o Saddam Hussein recomeçou o trabalho de reconstrução da Babilônia. E hoje ela está meio parada, mas eu acho, como é que a gente sabe se está parado ou não? Por que o Papa Francisco está tão envolvido com essas coisas? A gente tem que começar a prestar atenção no que está acontecendo. Ok? Outra coisa importante. As profecias do Velho Testamento, elas precisam ser cumpridas. Porque senão a gente fica meio sem saber o que fazer. Não é? Deus fala, mas não acontece. Aí começa a entrar um espírito de dúvida e de questionamento da palavra de Deus. E isso é perigoso, ok? Bom, como que será a destruição da Babilônia? Ela será algo assim notório, cataclísmico, como foi Sodoma e Gomorra. Está lá em Isaías, Jeremias. Ela nunca mais será habitada. Então, desolação permanente. Está aqui, Jeremias fala disso. Ela será totalmente destruída e desolada para sempre. Ou seja, nem um tijolo de lá será aproveitado. Então, isso está em Jeremias, Apocalipse e são as passagens que a gente tem. Sua destruição será repentina, ou seja, em um dia, em uma hora, ela será destruída. Isso aqui é importante. Não é um processo gradativo, será uma destruição como foi de Sodoma e Gomorra. Qual é o tempo desse acontecimento? Porque aqui nós estamos trazendo marcações para entender o contexto das profecias. Primeira marcação, Isaías 13, ele diz, o dia do Senhor, alterações cósmicas, vai ter um impacto sobre todo o mundo e vai ser num ambiente em que achar um homem será muito raro. Então, isso aqui aponta para a tribulação. É o tempo do fim. Porque isso aqui na história da Babilônia nunca aconteceu. Então, marcação. Outra, em Jeremias 50, 20, naqueles dias perdoarei o remanescente que eu deixar. Aqui Deus está falando da restauração do remanescente fiel para entrar no milênio. Marcação apontando para o fim. Está aqui, palavra de Deus. E depois em Apocalipse 16, 19, a destruição da Babilônia está no bojo, no contexto da 7ª taça da ira da tribulação de 7 anos. Tempo do fim. E é praticamente o fim do fim, porque é o encerramento de todas as séries de julgamentos de Deus na tribulação. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente possa comentar com vocês para a gente estar encerrando o nosso estudo. Veja bem, Roma é uma cidade física assentada sobre 7 montes. Daí todo mundo pega isso para identificar a Babilônia com Roma. Mas a própria palavra de Deus, lá em Apocalipse 17, 10, diz que são 7 reis. E rei não é monte. Monte fala de império, de reino.
não é o sentido físico, tá? Eu já comentei isso a semana passada. Vamos ver aqui. Só um minuto. Vamos ver a profecia de Zacarias capítulo 5 e aí a gente encerra o nosso estudo de hoje. Deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia. Zacarias capítulo 5, só vou ler um versículo. Zacarias teve uma visão de uma cesta sendo levada para a terra do Sinar, Babilônia, Oriente Médio, Iraque. E no versículo 11 ele diz: e ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele, ou seja, o cesto com a maldade, que é uma mulher, será posto ali na sua base. Porque o profeta perguntou para o anjo, para onde está indo esta cesta? Ele falou, está indo para a Babilônia. Agora eu vou dar a minha interpretação. Está indo para a Babilônia, e quando a casa estiver pronta, a cesta será colocada lá. Ou seja, um templo para essa mulher, que é a mãe de todas as meretrizes, que ao longo da história matou pessoas que tinham fé em Jesus Cristo, que tinham testemunho de Jesus, profetas, apóstolos, santos, os mártires. Tem muito sangue na conta da Babilônia. E até o sangue de Abel, lá em Gênesis, o começo de tudo, Deus coloca na conta da Babilônia. Porque o que está por trás da Babilônia? Um espírito de rebelião. Quem que é o pai da rebelião? Lúcifer, Satanás, antiga serpente, o diabo, o dragão de 7 cabeças e de 10 chifres, que já aponta para o fim, porque 7 cabeças falam dos impérios que oprimiram Israel, e 10 chifres fala do Império Romano revivido, de onde vai depois aparecer o 8º rei, que é o Anticristo. Tendo essa configuração, a gente começa a se localizar melhor nesse final de tribulação, porque agora nós vamos para o capítulo 19, ok? Depois, com calma, você dê uma olhada no capítulo 16, 17, 18, 19 de Apocalipse, aí você vai começar a amarrar um monte de informações. Uma questão que fica pendente qual a relação da besta, do anticristo e do falso profeta com a Babilônia? Nós sabemos que a besta carrega a mulher, a prostituta, mas qual é essa relação? E quem vai destruir? Qual o instrumento que Deus vai usar para destruir a Babilônia? Os 10 reis da coligação do Império Romano revivido. Mas Jeremias fala de uma congregação de nações do norte. Ali eu olho para os curdos que estão ali um pouco ao norte dessa região da Babilônia. Então essas são informações que nós não temos detalhes. Então fica aí o Espírito Santo trazendo a revelação para nós aí ao longo do tempo. Agradeço aí pela tua conexão, conto com você a semana que vem, Deus te abençoe.